Fala galera, para quem não me conhece, eu me chamo Edvan Ferreira, sou fisioterapeuta e sou farmacêutico e vim trazer hoje para vocês aqui uma noção do que é hérnia e quais são os tipos de hérnias que a gente pode adquirir. Então, para quem não sabe o que é uma hérnia, que acha que isso é um tumor, que é um caroço, que é alguma coisa estranha, a hérnia nada mais é do que uma abertura da camada muscular da parede abdominal ou de onde seja a hérnia, dependendo de que tipo de hérnia seja, é uma modificação anatômica. Então, assim, ela pode ser de vários tipos e eu vou apresentar aqui para vocês alguns tipos disponíveis que nós temos. Eu fiz um apanhado aqui para vocês terem uma ideia de algumas delas. Eu vou começar com a hérnia umbilical, que é uma bem mais famosa, bem mais conhecida. Então essa imagem aqui ela retrata a parte muscular e a parte de camada gordurosa e a pele. Então quando essa camada muscular se rompe ou se afasta, dependendo do esforço que você fizer, da pressão intraabdominal, ela pode romper e ela se exteriorizar, mas só para fora da camada muscular. E aí ela fica abaixo do tecido, né, da pele e da gordura. Então dá para você palpar e dá para você ver. Então nessa outra imagem aqui dá para ver bem a camada muscular bem desenhada, bem delimitada, e a camada de gordura e a de tecido, de pele, e ela se exteriorizando. Um tipo muito comum também é a da criança. Poucos dias depois de nascida, a criança apresenta essa herniação umbilical, porque a cavidade abdominal dela ainda não está fechada completamente. Então, uma tosse, uma pressão feita para evacuação ou choro pode acarretar o aumento da pressão intraabdominal e essa hérnia aparecer. E é muito comum acontecer nas crianças. Um outro tipo muito comum também é a hérnia inguinal, que é quando a hérnia ultrapassa a parede abdominal e desce para o saco escrotal. Às vezes ela fica um pouco mais acima, às vezes ela atinge o testículo e às vezes ela cresce muito. São vários fatores que podem modificar a estrutura dela, né? Uma outra hérnia muito comum é a famosa hérnia de disco. Nessa imagem aqui você pode analisar um disco vertebral normal. O disco vertebral ele nada mais é do que um amortecedor de impacto, e ele é um anel fibrocartilaginoso que tem um núcleo pulposo, e quando a pressão entre essas vértebras está muito grande, por excesso de peso, por impacto, por má postura, principalmente pessoas que trabalham muito tempo sentado ou pegando muito peso, então esse disco acaba impactando e ele começa a se exteriorizar e extravasa. Ele extravasa para a parte da vértebra onde passa a medula espinhal. E nessa hora que ele ultrapassa esse limite e começa a pressionar a medula e as raízes nervosas, isso acaba acarretando muita dor, né? Você pode ficar com limitação de movimento e muita dor mesmo, porque o nervo está pinçado aqui, o nervo está imprensado na coluna. Diferentemente da hérnia de esôfago, né, os sintomas já são diferentes, o tipo de hérnia já é bem mais diferente, porque quando a pessoa tem uma estrutura normal, se você reparar aqui, esse músculo que parece uma casca de cebola se chama diafragma, que é um músculo acessório da respiração. E nele tem um canal de comunicação que se chama hiato, e é por onde passa o esôfago e vai descendo e encontra o estômago. Só que nessa passagem, dependendo se esse canal estiver estreito, e acaba acarretando uma hérnia de esôfago. Então, se você analisar aqui, você comparar a estrutura normal de um canal normal e de uma estrutura de um esôfago herniado, ele fica maior e geralmente isso aqui acarreta refluxo, acarreta muita azia. O paciente sente dores por conta do suco gástrico, né, e da azia, né? Não é como a outra que está pressionando algum nervo ali. E como que é o tratamento? O tratamento geralmente é cirúrgico e tem várias modalidades, dependendo do tipo de hérnia. Esse aqui é uma incisão que é feita normalmente por um cirurgião, e
Na maioria das vezes ele não coloca essa tela de proteção para evitar que a hérnia volte, né? Ele simplesmente vai lá, abre, sutura o músculo, né? Ele reposiciona as vísceras, né? O intestino, reposiciona ele lá dentro, fecha a camada muscular, fecha a pele e manda o paciente para casa. Com essa tela que coloca, ele evita, né, que a hérnia volte. Tem um outro tipo de tela também que é mais aceitável pelo organismo, dependendo do material que ela é feita. Tem algumas pessoas que podem ter rejeição, podem sentir incômodo, né? E outras não, são bem mais adaptáveis ao organismo. O outro processo é por videolaparoscopia, onde é feita uma pequena incisão e é passada as cânulas de vídeo e as cânulas de pinça para fazer o processo cirúrgico. E também dá para colocar tela por aqui, né? E é um processo minimamente invasivo, a recuperação é bem mais rápida e as cicatrizes que ficam são mínimas, então um tratamento bem melhor. E vamos ver também como que é a cirurgia de hérnia de disco. Para você ver, tem a coluna vertebral, entre elas tem o disco intervertebral. Esse disco, como eu já expliquei, ele está geralmente imprensado demais e começa a pressionar a medula ou as raízes nervosas. Então é feita uma incisão, é retirada toda essa parte cartilaginosa do disco. Se você notar aqui, ó, quando ele tira, automaticamente ele libera a raiz nervosa ou a medula que estava ali pressionada. Então é feita uma adaptação óssea, um desgaste para encaixar a prótese metálica. Em seguida é feito a colocação dessa prótese, e ela é uma prótese articulada, muito aceitável, com material muito bom, e ela é fixada por meio de parafusos. Então é feita essa fixação por parafusos e depois coloca mais um tampãozinho para segurar os parafusos, evitar que eles se saiam, né? Comparando dois tipos de prótese que existe um que é só o fixador. Ele coloca o anel lá no espaço onde retirou, coloca essa prótese nesse espaço intervertebral e é feita uma fixação. A diferença de uma para outra é que essa aqui ela fixa duas vértebras da coluna, dependendo até 3. Se for uma fratura também ele é colocado aqui. E ele não permite o movimento que essa outra permite. Se você reparar bem, essa aqui permite fazer flexão anterior e posterior e flexão lateral, né? Então a sua mobilidade é bem maior com esse tipo de prótese. Existem vários tipos de hérnias, como você pode ter visto aqui. O tratamento geralmente é cirúrgico, né? E não é esse bicho de 7 cabeças todo que as pessoas dizem que acham que é um tumor, que é alguma coisa assim. Então, espero ter esclarecido. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, que sempre tem alguma coisa interessante para passar para vocês, ok? Um beijo e até a próxima.